A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, nós chegamos na lição de número 11 aqui da classe dos jovens e é um prazer estar com vocês. Hoje a gente vai estudar sobre o orgulho e a inveja. E é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. A gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra do Senhor em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 11, aqui na classe dos jovens, do segundo trimestre da CPAD em 2019. E o tema de hoje é sobre o orgulho e a inveja. Chegamos aí então no ponto-chave da nossa lição. Vamos tratar sobre esse assunto de forma detalhada aqui hoje. E é claro que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Observe bem que a gente vai tratar em 2 pontos aqui na nossa lição. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o likezinho, seu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a compartilhar ainda mais a palavra de Deus. Se possível também, deixa aí o seu comentário, eu fico muito feliz em ler comentário por comentário de cada um de vocês. Eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, para o pessoal do Maranhão, para o pessoal aqui do Recife, de Pernambuco, que Deus abençoe vocês, você de todas as partes do Brasil e para o povo bonito aqui da Bahia, que Deus em Cristo possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. É muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição, você é servo da palavra. Fica ligado que a lição de hoje tem apenas 2 objetivos específicos, não fuja do assunto da lição. E a sua lição, como já disse, tem apenas 2 pontos. E o primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical: o poder destrutivo do orgulho. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É claro que a gente vai entender sobre o que é orgulho, vamos analisar isso conforme a palavra de Deus, o que a Bíblia fala sobre esse aspecto, e vamos trabalhar isso em 3 subtópicos. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento para você apresentar aos seus alunos em sala de aula: a sabedoria é o antídoto contra o orgulho. Leia Provérbios, capítulo 16, versículo 16 e 17. A sabedoria, ela procede de Deus, e a verdadeira sabedoria, ela é o antídoto contra toda manifestação de orgulho. A palavra de Deus nos apresenta isso. A gente precisa compreender que o ser humano é dotado de inteligência, mas a inteligência não é sabedoria, de acordo com a palavra de Deus. Conforme Provérbios 16:16, a sabedoria deve ser buscada, porque a sabedoria procede do alto, a sabedoria vem de Deus. E é claro que a sabedoria deve ser buscada com humildade. Nós precisamos pedir a Deus com toda a humildade de coração para obtermos aquilo que o Senhor tem preparado para conosco. Provérbios capítulo 11, versículo 2. Vale a pena ler em sala de aula. Assim nós entendemos que a inteligência, o conhecimento aplicado de forma humilde é o agir da sabedoria sobre aquele que busca. A sabedoria vem de Deus. E como um jovem cristão, como você, pode adquirir a sabedoria, pedindo a Deus em humildade. Olha que coisa simples, mas também poderosa para ser aplicada em nossos corações. Ao contrário da pessoa orgulhosa. Aquele que é orgulhoso busca poder para se proteger. Proteger-se da sua própria insegurança. O orgulhoso age por si próprio. O orgulhoso não age em humildade. Mas o segredo da sabedoria, conforme a palavra de Deus, Provérbios 16:17, procede em buscar ao Senhor. Procede também em depender de Deus. Fale sobre a dependência, fale sobre essa humildade, em pedir ao Senhor a sabedoria. A sabedoria não é conhecimento adquirido, mas a sabedoria é conhecimento dado por Deus. Ela vem das alturas, ela procede do próprio Deus para o nosso coração. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Como vale a pena ler esse versículo? O temor ao Senhor é o princípio, é a humildade,
é o começo da sabedoria. Se desejamos isso para o nosso coração, precisamos temer a Deus. Vamos avançar? Vamos para o segundo subtópico, que vai continuar trabalhando sobre isso à luz da palavra de Deus, de acordo com o seguinte argumento: o orgulho precede a ruína. Leia, por favor, Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19. A palavra de Deus faz questão de dizer que o orgulho precede a ruína. Ele te leva para o caminho da destruição. Ele te leva para o caminho da ruína, conforme a palavra de Deus. Aquele que tem a vida orgulhosa anda desprovido da graça de Deus. Também sente a necessidade de sabedoria, mas por causa do orgulho anda conforme os seus caminhos. Provérbios capítulo 16, versículo 19. Leia em sala de aula. E muitas das vezes o orgulho vem disfarçado de boas intenções. Porém, ele esconde aquilo que realmente precisamos. Ele esconde a nossa insegurança. O orgulho nos leva a falhas, o orgulho nos leva ao erro. Mas a palavra de Deus faz questão de dizer que aquele que teme ao Senhor, ele encontra o princípio da sabedoria. Melhor do que o orgulho é ter uma intimidade com Deus em sabedoria. Leia o texto de Provérbios capítulo 4, versículo 16. Você vai perceber como a palavra de Deus trabalha sobre esse assunto. E o livro de Provérbios traz esse conhecimento, traz essa sabedoria. Nos ensina a ter uma vida humilde, uma vida simples, mas uma vida que agrade a Deus em todo tempo, buscando ao Senhor. Como isso é rico para o nosso crescimento espiritual. Como isso é rico para o crescimento espiritual dos seus alunos, esses jovens que estão participando com você em sala de aula. Por isso, faça a leitura de Provérbios 28:11. É muito importante a gente tomar cuidado com a soberba. É muito importante tomarmos cuidado com o orgulho. E precisamos em todo tempo buscar de Deus a sabedoria. Fazendo isso, avance para o terceiro subtópico aqui do ponto número 1, que vai tratar sobre o seguinte assunto. A palavra da sabedoria dá sentido à vida e produz uma bem-aventurança. Leia o texto de Provérbios 16, 20 em sala de aula. Esse é o nosso terceiro subtópico. É claro que estamos analisando aqui que a sabedoria produz a felicidade, porque bem-aventurança é felicidade, bem-aventurado é feliz. Essa ideia que se dá aqui da sabedoria produzir uma verdadeira felicidade é porque essa sabedoria vem de Deus e essa felicidade é fruto da vontade de Deus para aquele que escolhe temer ao Senhor. Provérbios capítulo 4, versículo 1 ao 5, você percebe que a própria sabedoria ela deve ser compartilhada em um ambiente familiar. Ela traz a felicidade para a sua casa, para a sua família, para os seus. Naquela época isso era compartilhado em um ambiente tribal, as tribos de Israel. Mas hoje nós compreendemos muito bem que é compartilhada em um ambiente familiar. A sabedoria abençoa a minha casa. A sabedoria abençoa a nossa família. É por isso que é importante termos em mente que a sabedoria produz em nós o conhecimento de Deus. A sabedoria é uma bem-aventurança que devemos desfrutar da presença de Deus. Não é algo adquirido, mas é algo dado por Deus. Finalizando esse ponto de número 1, apresente o pense e o ponto importante com os seus alunos. Descreva essa diferença entre a importância de buscar a sabedoria que vem de Deus e tomar cuidado com o orgulho e avance para o segundo ponto da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento: o poder destrutivo da inveja. Agora nós vamos analisar o segundo ponto da nossa lição. É claro que agora nós vamos analisar o texto de Gênesis, capítulo 4, versículo 1 ao 7. É importante você fazer essa leitura em sala de aula. É claro que agora nós vamos utilizar as atitudes, o perfil de Caim e também a compreensão do perfil de Abel à luz da palavra de Deus para explicar o perigo que a inveja produz no coração daquele que não teme ao Senhor. Vamos analisar isso em 4 subtópicos aqui no ponto número 2. O primeiro subtópico vai tratar sobre o seguinte assunto. É muito importante você descrever isso em sala de aula.
A inveja é uma das paixões da natureza humana. Esse é o nosso primeiro subtópico. Como precisamos tomar cuidado com a inveja? Como precisamos nos prevenir contra esse defeito, contra essa paixão que nos afasta da presença de Deus e corrói a nossa alma, corrói também o nosso coração, corrói a nossa vida. A palavra inveja pode ser traduzida pelo olhar maléfico, o olhar mau, o olhar perigoso, o olhar maldoso contra alguém. E o invejoso vive em função de adquirir o que o outro tem. Vive em função de retirar o que o outro possui. Não importa o que é. Se é objeto, se é relacionamento, se é condição financeira, se é algo que o outro adquiriu com as suas forças, com as suas condições. O invejoso, ele cobiça isso. E é interessante que esse olhar para essas coisas é um olhar maléfico que a própria palavra de Deus trabalha. A Bíblia trabalha a inveja como um fruto da antiga natureza. Aquele que não tem Jesus, ele é corroído pela inveja. Mas aquele que tem Jesus passa a ter o fruto da nova natureza, que é apresentado como amor pelo próximo. É muito importante destacarmos isso aqui antes da gente poder avançar ponto a ponto, subtópico a subtópico com você. O segundo subtópico vai tratar sobre o seguinte argumento. Caim se entristece com a provação de Abel. O texto bíblico de Gênesis capítulo 4 narra pra gente, do versículo 1 ao 7, sobre as atitudes invejosas de Caim contra Abel. Ele tem inveja, ele é corroído, ele é corrompido pela sua própria vontade de ter o que o seu irmão possui. E é interessante que a própria palavra de Deus trabalha isso de uma maneira fantástica para ensinarmos com esse erro, com essa falha, que nós não podemos tomar esse caminho, o caminho de Caim, porque esse caminho nos afasta da presença de Deus. Esse caminho nos conduz para a condenação. E essa não é a vontade de Deus para aqueles que servem a Jesus. Abel, ele sentiu no seu coração inveja contra o seu irmão. Em primeiro lugar, a gente precisa até entender isso aqui. Ele era o primogênito, seu irmão o caçula, mas a oferta do seu irmão agrada a Deus e a dele não. E é claro que a gente também precisa compreender que o que é apresentado a Deus aqui e é aceito pelo Senhor não é só porque o próprio Abel ofereceu ao Senhor um cordeiro e Caim a oferta da terra, a oferta dos cereais. O entendimento que se dá aqui é a oferta que é dada pelo coração de cada um. Caim, ele oferece com seu coração entristecido, mas Abel, ele oferece o melhor para Deus. Não só em oferta, não só em apresentar o melhor cordeiro, mas em apresentar um coração voltado para a adoração. Está aqui o segredo. E então Deus aceita a sua oferta. A diferença de Caim é porque ele oferece com coração pesado. E por causa disso ele tem inveja do seu irmão por causa da aceitação. Aquele que é invejoso procura retirar o que o outro tem. Caim desejava retirar o que Abel possuía. Caim desejava estar no lugar do seu irmão, mesmo sendo primogênito. Ele procurava literalmente desfazer os projetos, os sonhos do seu irmão. E a própria Bíblia narra que ele fez isso e não agradou o Senhor. Vamos avançar para a gente entender um pouco mais. Vamos para o terceiro subtópico do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Deus olha a motivação e a atitude do ofertante. É aquilo que estamos explicando para você. O que agradou a Deus foi a atitude de Abel, foi a sua motivação. Caim, ele não apresentou uma adoração com motivação para o Senhor. Na realidade, a sua motivação era distorcida. Sua motivação não era a motivação que estava agradando a Deus. É aqui que nós precisamos compreender. O que agrada a Deus é a motivação de Abel. O que não agrada a Deus é a motivação de Caim. Caim sente inveja do seu irmão e é claro que ele tenta destruir aquele que estava agradando ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Atentou o Senhor para o
coração de Abel. Atentou o Senhor para a motivação da oferta. Atentou o Senhor para o coração daquele que estava ofertando. Já Caim, o invejoso, não estava ligado com seu coração em Deus, com a sua motivação no Senhor. Esse é o perigo daquele que traz a oferta e não traz com a motivação certa. E Deus aqui, ele não está atento para a quantidade da oferta, para o valor da oferta, mas ele está atento para o coração do ofertante. Não era porque a oferta de Abel era um cordeiro, é claro que isso simboliza Jesus. E a oferta de Caim era o mantimento da terra. Quem sabe até Caim trouxe até mais do que o próprio Abel. Mas entendendo à luz da Bíblia, o que chamou a atenção de Deus para aquela oferta foi o coração, a motivação de cada um. É claro que a simbologia que se dá na oferta de Abel é uma simbologia que aponta para Cristo. É proposital, anuncia o próprio Cristo, que seria literalmente o Messias, aquele que nos salvaria e aquele que nos salvou. E a própria Bíblia faz questão de dizer que a motivação e um coração voltado para Deus no momento da oferta é importante. Foi isso que fez a diferença. E por causa disso, o próprio Caim foi vítima da inveja. Ele não ofertou o melhor do seu coração para Deus. Ele ofertou algo que era cotidiano de se fazer. Deus está à procura de corações voltados para a sua presença. Eu espero que o seu esteja assim. Vamos avançar para o quarto subtópico da nossa lição, do ponto número 2, finalizando aqui a lição dos jovens. Caim teve tempo de se tratar do sentimento de inveja. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Caim teve tempo de ter o tratamento, de se arrepender, de não se deixar corromper-se pela velha natureza diante da presença de Deus. Quantas pessoas têm tempo de se tratar do sentimento da inveja, mas deixam seu coração ser corrompido pela mesma? Como a gente precisa tomar cuidado com isso. Antes de Caim assassinar Abel, conforme a Bíblia, Deus alerta Caim para o sentimento mal no seu coração, a inveja. Deus alerta Caim para que ele se despertasse e não se deixasse ser abraçado pela inveja. Leia o texto de Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Você vai perceber que ele teve tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Ele cometeu o primeiro homicídio porque foi corrompido pela inveja. Deus alertou ele antes, mas ele não ouviu a voz de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ele chama a inveja de engodo da nossa consciência. Cuidado com isso. Que Deus em Cristo venha te dar um coração puro. Que Deus em Cristo venha te dar a sabedoria. Finalizando essa lição, destaque a importância de obter a sabedoria ao invés da inveja. Destaque a importância de estar diante do Senhor e oferecer a Deus o seu sacrifício. Finalize apresentando aí o ponto importante da sua lição. Gente, eu quero lembrar você que já estou comentando as lições do novo trimestre, terceiro trimestre da CPAD. Já tem material pronto, vai ter muita novidade para você aqui no canal. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Te espero na próxima aula. Um beijo no teu coração. Segue a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Estou passando aqui para deixar um aviso todo especial para você. Está chegando aí o terceiro congresso da EBD aqui em Vitória da Conquista. Vai ser uma bênção. Sabe quem vai estar ministrando nesse congresso? O nosso querido pastor Janiel Lopes, pastor César Moisés, comentaristas da CPAD, Nadiele Macieira, da cidade de Camaçari, e o nosso querido pastor Davi Oliveira. Boa sorte! Vai acontecer dos dias 19 a 21 de julho. Anota aí, gente, e vem. Olha, você pode fazer a sua inscrição, um investimento muito pequeno, apenas R$30. O link eu vou deixar aí no nosso vídeo para você ter acesso
e poder chamar todo mundo e participar desse grande trabalho. O nosso endereço fica na Avenida Ilhéus, bairro Brasil, 2353, em Vitória da Conquista. Vai ser um prazer te receber aqui, em nome de Jesus. Terceiro congresso da EBD em Vitória da Conquista, o ensino que transforma. Vai ser uma bênção em nome de Jesus.